até 30 mil graus Celsius, dependendo do gás que você está utilizando. Então, para a gente continuar, o arco se forma nos consumíveis. Vamos falar um pouquinho agora sobre a otimização da vida útil dos consumíveis. Tá? Primeiro, para a gente começar, eu queria colocar essa foto aqui e fazer uma analogia muito básica em relação aos gastos com o consumível. Né? A gente hoje vai falar um pouquinho de vida útil de consumível para quê? Para a gente, a fim de entender aonde eu estou gastando, aonde eu posso reduzir, né? Como que eu posso utilizar mais esse consumível para que me promova aí uma redução de custo na minha operação. Então, olhando essa foto aqui, eu coloquei até uma pergunta, o que tem de errado nessa foto? Né? Você vê que a quantidade de distribuidores de gás nessa foto, né, ela está muito grande. A cada troca de eletrodo, por exemplo, esse cliente aqui estava trocando um distribuidor de gás. Então, o que acontece? Muitas vezes os nossos clientes eles falam, poxa, mas o preço do consumível é muito alto. Né? Mas se você olha para uma foto dessa, você fala, além do preço ser alto, a utilização não está sendo feita da forma correta. Né? Então, muitas vezes o cliente reclama, e a analogia que eu queria fazer é justamente essa, que é como você reclamar do preço da água para a Sabesp. Né? Fala, poxa, o preço da água está muito caro. Né? A Sabesp está cobrando muito caro o preço da água. Mas a tua casa, por exemplo, ela está cheia de vazamento. Ela tem uma torneira que está pingando, tem um cano que está estourado, enfim. Então, o que é importante? A gente olhar primeiro para dentro da nossa casa, ver esses vazamentos, né? Antes de falar com a Sabesp, poxa, olha, o preço do teu consumível está muito caro, porque você pode tomar uma série de iniciativas, uma série de ações dentro da tua fábrica que vão fazer você reduzir os custos com o consumível, né? Isso aqui é uma foto que ilustra bastante, é uma foto que foi tirada em um dos nossos clientes aqui no Brasil, inclusive. Né? Então, você vê, cada distribuidor de gás desse, que tem um custo relativamente alto, estava sendo jogado muito antes do tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre a relação, né? Quanto que eu devo trocar esses distribuidores de gás. Então, antes de começar, o que a gente precisa saber? Né? As mãos do operador, elas sempre têm que estar muito limpas. Né? Você não pode fazer a troca desses consumíveis com a mão suja, porque você acaba contaminando os consumíveis, você coloca sujeira para dentro do teu sistema. Né? Essa sujeira, ela tem interferência em diversas partes. Ela pode, por exemplo, o subproduto, pó metálico do corte, pode se depositar nas roscas e aí você acaba tendo desgaste da rosca da tocha, por exemplo. Toda vez que você vai trocar, esse pó metálico ele atua como se fosse um abrasivo, então ele vai fazendo com que a tua tocha perca a vedação nas roscas. Né? Um outro ponto bastante importante é que esse pó metálico acaba entrando no sistema através do líquido refrigerante. Ele vai parar dentro da tua fonte. E isso pode causar problemas nas bombas, entupimento de mangueira, tudo isso. E um ponto principal, que esse é mais de curto prazo, é mais imediato, que você vai ver, é que essa sujeira ela acaba causando fogo dentro da tocha. Pode até explodir uma tocha. Né? Então, a gente sempre tem que estar com a mão muito bem limpa, num local apropriado para fazer essa troca. Só essa medida, essa simples medida, já vai proporcionar para você aí um aumento de vida útil muito significativo nos consumíveis. Né? Como eu falei, né, a gente, toda vez que coloca essa sujeira para dentro da tocha, o que você acaba causando? A gente tem o que a gente chama de triângulo do fogo. Né? Então, você tem, basicamente, para você gerar fogo, você tem a necessidade de oxigênio, né, que é o gás de plasma de um sistema HPR, por exemplo, um sistema mecanizado. Você tem o calor, que está sendo gerado ali pelo teu plasma em si, pela abertura do arco, né, que é a ignição. E aí a única coisa que falta é o combustível. Né? E o combustível, teoricamente, ele vem da mão suja do operador. Então, o que você está fazendo? Toda vez que você pega um consumível com sujeira, resíduo, graxa, óleo, você está correndo o risco de causar um incêndio dentro da tua tocha. E esse incêndio se reflete no quê? Se reflete numa explosão. Estoura um bico, estoura um eletrodo, isso pode ocasionar até a destruição da tocha completa. Né? Então, é sempre um risco. Esse é o ponto principal, né, da nossa discussão. Como eu faço essa troca num ambiente limpo, já proporciona um aumento de vida útil muito grande.
Um outro ponto que eu queria falar com vocês é em relação a usar as ferramentas corretas, né? Aquela ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas essa ferramenta aqui para troca de consumíveis, ela tem um porquê de você usar. Por que não usar uma chaveta normal ou um alicate, né? Se você perceber, esse material que é composto, essa ferramenta aqui, ele é alumínio. O alumínio ele é mais macio do que o cobre. Então ele nunca vai agredir o teu consumível, ele nunca vai deformar o teu consumível. Tá? Não vai riscar, não vai causar nada. Agora, toda vez que você usa, por exemplo, alicates ou chaves de aço ou de vídeo ou de qualquer outro material, o que acaba acontecendo está nessa foto aqui. Né? Você acaba riscando ou deformando o teu consumível de uma certa forma. Né? Então, toda vez que você faz isso, né, a gente tem precisões dimensionais, tolerâncias em determinados consumíveis que elas chegam a ser 0,0025 milímetros, né? 36 vezes menor que um fio de cabelo, por exemplo. Então, ISO 9000, Six Sigma, que é o controle de qualidade, tudo isso, quando você usa aquela ferramenta, né, você está jogando dinheiro fora, praticamente. Né? Para a gente, chega a ser até, vou fazer uma brincadeira, que é uma tristeza para a gente, porque a gente investe tanto em qualidade na fabricação dos nossos produtos, que você vê um consumível dessa forma, como estava aqui no slide anterior, é uma pena. Né? Lembra que eu falei, os consumíveis, eles compõem a tocha, eles têm que ter um alinhamento perfeito para que você tenha a qualidade de corte que o teu sistema pode oferecer. Né? Então, toda vez que você faz isso, você acaba desperdiçando toda essa tecnologia, essa excelência de fabricação que foi colocada nesse consumível. Né? E isso também vai fazer o quê? Vai fazer com que a tua qualidade de corte não seja boa, vai fazer com que o fluxo dos gases dentro desse consumível não seja perfeito e vai também diminuir a vida útil do consumível. Então, esses dois pontos bastante importantes. Limpeza na hora de fazer a troca de consumível e usar as ferramentas corretas. Tá? Agora, pessoal, a gente vai detalhar um pouquinho de cada um dos itens que compõem, desde a tocha até os consumíveis. Tá? O primeiro que a gente vai falar é o corpo da tocha. O corpo da tocha, apesar de não ser um consumível propriamente dito, ele se desgasta com o tempo também. A gente pode até dizer que ele é um consumível de alta duração. Né? Então, eu preciso ter certos cuidados com ele. Todo cuidado que eu tenho, toda manutenção que eu faço nessa tocha, né, limpeza, enfim, vai refletir na vida útil dessa tocha. Né? Normalmente a gente fala o quê? Que essa tocha ela deveria durar por volta de 1000 horas de arco aberto, ou aproximadamente 1 ano. Né? Quais os cuidados que eu devo ter com essa tocha? De novo, qualquer sujeira ou graxa, ela pode causar desgaste prematuro das roscas e também pode criar caminhos alternativos para a corrente. Então você vai ter aquela famosa formação de arco duplo, que estoura a capa externa, enfim. O que a gente sugere é que a cada troca de turno, ou pelo menos uma vez por dia, se retire essa tocha, verifique ela, se está com alguma sujeira, alguma graxa, bata um ar nela, ar comprimido. Se tiver alguma sujeira, como eu falei, que está persistente, que você não consegue tirar, talvez com um cotonete ou um pano você consegue limpar ela. Tá? Uma outra coisa importante é nunca rosquear ela com muita força. Isso também acaba gerando esse desgaste nas roscas. Para a tocha manual, o que a gente sugere sempre é ter esses cuidados de limpeza também. E, além de tudo, não usar essa tocha como uma ferramenta. Por exemplo, eu estou fazendo um corte manual, ficou aquele pedacinho de metal no final ali. O que o operador normalmente faz? Ele usa a própria tocha como martelo para bater e arrancar aquilo. Tudo isso aí vai também interferir na vida útil dessa tocha. Tá? Vai acabar criando fraturas e deformações nessa tocha que vão acabar inutilizando ela. Um outro ponto para corte manual é sempre quando você estiver cortando a peça, tomar cuidado aonde essa peça vai cair a hora que ela for cortada. Né? Para que ela não caia em cima do cabo da tocha e não perfure, não cause nenhum tipo de problema. Depois a gente tem o tubo d'água. O tubo d'água ele tem uma importância bastante grande e eu diria que é um dos consumíveis menos trocados, né, de todos.
Ele tem uma importância bastante grande, por quê? Porque ele refrigera o eletrodo, que é a fonte de maior calor dentro dos teus consumíveis. Então, como obter o melhor da vida útil desse tubo d'água? Sempre verifica, tá, esse anel de vedação que tem aqui, para ver se ele já não está rompido. Tá? Uma outra sugestão é sempre remover ele com a mão, não utilizar nenhum tipo de alicate, nada disso, porque você acaba causando deformações nesse tubo d'água. Ele acaba ficando ovalizado aqui. E aí esse fluxo aqui não vai ser perfeito dentro do eletrodo e vai diminuir a vida útil do teu conjunto. Evitar sempre quedas, porque a queda também pode causar essa deformação, e verificar se tem alguma sujidade, alguma coisa dentro dele. Um outro ponto importante que eu sempre aconselho é utilizar o lubrificante de silicone nesse anel de vedação, para que ele não rompa com o tempo e fique mais fácil o encaixe. Quando você não utiliza, quando você vai encaixar ele aqui na tocha, como nessa foto, ele fica duro de você tirar depois. E aí isso pode causar algum rompimento do anel de vedação. Aqui são exemplos, né? Como eu falei, um exemplo de um tubo d'água que se tentou tirar com alicate, causou essa deformação. E aqui é um caso onde o tubo d'água, você deixou o eletrodo até estourar. Só que tem muitos clientes que fazem isso, né? Quando que você troca o eletrodo? Eu troco o eletrodo quando estoura o conjunto. Isso é um erro, né? Porque você acaba colocando a tua tocha em risco e o tubo d'água. Esse aqui é um dano típico, vocês devem estar vendo a ponteira do meu mouse aí, é um dano típico causado por deixar o eletrodo estourar. Então você tem que trocar esse tubo d'água aqui, porque ele já não vai ter uma eficiência na refrigeração. Tá? Depois a gente tem o eletrodo. O eletrodo, o que é sempre importante a gente comentar é evitar sempre aberturas de arco no ar. Né? A mesma coisa, utilizar as ferramentas corretas, não apertar demais e principalmente seguir os parâmetros corretos do processo. Não adianta eu colocar um eletrodo de 80 amperes e fazer uma operação de corte a 130 amperes. Isso vai causar uma redução drástica de vida útil. Você está passando uma corrente através dele muito mais alta do que ele foi construído para suportar. Outro ponto é a questão das regulagens de gás. Né? Ele sempre tem que estar fazer uma verificação tanto do que a máquina está recebendo em termos de pressão de gás, né? Normalmente entre 8 e 8,5 bar é o que a gente recomenda, e também no teu CNC, para verificar se essa pressão está sendo transferida de fato lá para a ponta da tua tocha. Né? Então, regularmente tem que fazer essas verificações, se os parâmetros eles estão de fato corretos. E bastante importante também são os erros de ramp down, né? que é o primeiro aqui. Esse erro de ramp down, o que é o erro de ramp down? É quando eu estou cortando a minha chapa e por algum motivo esse corte ele é interrompido de repente. Né? Um exemplo bastante comum, eu estou cortando e não tem mais chapa. Né? Acabou a chapa ali e ele apaga de uma vez. O que isso acontece? A máquina tem uma tecnologia que chama long life, que faz um aumento da corrente, uma diminuição da corrente de uma forma rampeada. Então, isso acaba fazendo com que o teu ráfino, que é esse inserto metálico que tem aqui no eletrodo, a hora que ele está líquido, que é no momento que você está cortando de fato, a hora que você abre e fecha o arco, que são momentos críticos, ele respinga. Quando você faz esse aumento da corrente e a diminuição da corrente de uma forma gradual, você tem o nível de respingo aqui, de perda do ráfino é muito menor. Né? Então você chega a aumentar 6 a 8 vezes a vida útil do teu consumível, só de você não ter esses erros de ramp down. Esse é um dos pontos fundamentais. Toda vez que você sai da chapa, você tem que ter na mente que você acabou desperdiçando de 15 a 20 perfurações daquele consumível, daquele eletrodo. Tá? Lembrando sempre que o bico acaba acompanhando a vida útil do eletrodo. Então, toda vez que você perde 15, 20 perfurações do teu eletrodo, você também perdeu do teu bico. Tá? Aqui, só para ilustrar para vocês um pouquinho como que funciona, né? Como que a vida útil do eletrodo ela acaba interferindo na minha qualidade de corte. Por que minha qualidade de corte vai piorando conforme o eletrodo vai sendo consumido? Pelo simples fato de que o diâmetro do arco, toda vez que o inserto de ráfino ele vai sofrendo a erosão e vai sendo gasto aqui para dentro,
o teu diâmetro de arco ele tende a abrir. E quando isso acontece, você tem um arco plasma, digamos assim, mais com um diâmetro maior, mais gordo. Né? O que acontece? Toda vez que você tem esse diâmetro de arco maior, você acaba perdendo na angularidade do teu corte. Tá? Aqui essa imagem ilustra bem isso. Quando você tem o teu arco bem definido, bem constrito, né, você tem uma angularidade de corte bem inferior. A partir do momento que você vai aumentando, ou seja, conforme vai consumindo o teu eletrodo, essa qualidade tende a cair. Tá? Um outro ponto, e bastante importante nessa foto, que eu quero que vocês reparem, é o seguinte. Imagina que aqui você tem um bico e um eletrodo novo. Repara como o arco plasma aqui, olha, ele está, digamos que, respeitando o orifício do bico aqui. Ele não está agredindo o orifício do bico aqui. Conforme esse inserto ele vai sendo consumido para dentro e esse arco vai aumentando, repara que aqui, ó, nessa segunda foto, o bico ele já está bem aberto. Tá? É por isso que o bico e o eletrodo eles sempre devem ser trocados em conjunto, porque numa situação dessa aqui, desse segundo caso, se eu troco somente o eletrodo, o meu bico ele já vai estar desgastado, ele não vai dar uma qualidade de corte ideal, não vai dar uma estabilidade de ar. Nesse caso, se eu troco, se por exemplo eu coloco um bico novo com o eletrodo desgastado, o que acontece é que esse bico vai passar a ser igual ao antigo em poucos minutos. Tá? Então, sempre trocar o bico e o eletrodo em conjunto. Aqui é só um exemplo, né, de quando eu devo trocar o eletrodo. Normalmente, quando ele está consumido já 1 milímetro para dentro, é o momento certo de trocar. E nunca deixar chegar nessa condição aqui, que é quando estoura o eletrodo. Né? Como eu falei, você põe em risco o tubo d'água e a tocha. Falando um pouquinho agora dos bicos de corte, né, o que pode reduzir a vida útil do bico? E isso impacta muito na qualidade. Tá? Perfuração muito próximo da chapa. Toda vez que eu estou perfurando uma chapa, eu tenho um momento crítico do meu processo. Ou seja, o meu arcoplasma ele não está atravessando a chapa. Ele está, nesse processo de atravessar a chapa, ele está jogando escória para cima. Toda essa escória, esse calor, ele vai bater na tua tocha. Quanto mais próximo você estiver da tocha, mais você vai agredir seus consumíveis. Por isso que espessuras maiores amperagens, a vida útil do consumível é menor. Tá? Porque você tem mais calor envolvido, você tem um arco plasma mais forte e mais escória voltando na tocha. Então, sempre utilizar as alturas de corte em relação à espessura, tá? Recomendado na tabela de corte. Um outro ponto é a configuração de corrente e gás recomendadas. Quando você utiliza um bico que não é apropriado para aquele processo, você vai ter um desgaste prematuro também. Como que eu obtenho uma vida útil do meu bico melhor? Né? Então, como eu falei, sempre perfurar com a altura e o tempo de atraso recomendado. Nunca exceder a corrente máxima, né, na hora da seleção do teu bico. Usar configurações recomendadas na tabela de corte também. E, principalmente para corte manual, nunca disparar o arco no ar. Toda vez que eu abro esse arco piloto, eu estou desperdiçando algumas perfurações que esse consumidor podia fazer. Né? E também a parte de contaminação, que aí a gente já conversou a respeito. Aqui também só um exemplo de quando eu devo trocar, né? Você tem uma condição de um bico novo, um usado, e aqui já na hora de trocar, né? Esse já passou da hora, já foi até demais. A qualidade provavelmente já estava bem ruim aqui. O distribuidor de gás, a gente costuma falar que a cada 20 a 30 trocas, algumas pessoas falam menos, a cada 15 trocas de bico eletrodo eu devo trocar o distribuidor de gás. Eu só devo trocar ele, de fato, se tiver alguma trinca, alguma quebra, ou se algum desses orifícios aqui já tiver algum entupimento. Né? Então, o que a gente fala para ele ter uma vida útil melhor? Você sempre utilizar um gás seco e limpo, que é bastante importante, né? que acaba contaminando muito esse consumível. Não obstruir nenhum orifício com silicone ou com algum óleo, alguma coisa, né? Esses orifícios sempre têm que estar limpos.
E também a questão de evitar quedas. Essa queda, como é um material cerâmico, né, ele acaba trincando. Toda vez que ele tem alguma deformação, alguma trinca, é hora de trocar. Tá? Aqui é um exemplo, né, de um consumível que caiu e sofreu essa trinca. Né? Muita gente fala, pô, uma trinca num lugar que não tem nada a ver. Lembra o seguinte, a precisão dos consumíveis, ela define qual que é a qualidade e a vida útil que você vai ter. Então, é bastante importante que esteja tudo bem alinhado, tudo funcionando corretamente, para que você tenha uma qualidade de corte perfeita e a vida útil seja coerente também. O próximo item é a capa de retenção interna, né? Que também tem um valor bastante elevado. Como que eu preservo essa capa? Né? Sempre cuidando na parte das sujeiras, principalmente nesse anel plástico aqui. Não pode ter nenhuma graxa, nenhum entupimento aqui, porque pode causar uma queima da tocha, inclusive. Né? De novo, limpeza é muito importante para esse item, porque ele tem uma rosca na parte de dentro dele aqui, que desgasta com o tempo. Né? A questão de evitar quedas também faz com que você não quebre esse anel plástico aqui. Né? E com uso apropriado, você pode ter aí uma duração de 100 trocas de bico eletrodo, às vezes até mais do que isso. Tá? Então é um consumível que vai durar um tempo bastante significativo. Né? Se você for pensar em 100 trocas, se você utiliza um bico e um eletrodo por dia, são basicamente 100 dias úteis. Né? A gente está falando aí em dias úteis de pelo menos aí 4 ou 5 meses, né? Às vezes até mais, até 6 meses. Então, esses cuidados valem a pena, porque é um consumível que tem um preço também um pouco mais elevado. Aqui é um exemplo, né? Normalmente, o que acontece com esse consumível é que ele descolore por causa do cobre. Ele começa a ficar com uma certa oxidação. Isso não tem problema nenhum, tá? Isso é normal. Acontece porque o líquido refrigerante passa através desse consumível. Então, você não tem que se preocupar com essa oxidação. A única coisa que tem que prestar atenção é se esse anel esse mini distribuidor de gás aqui na ponta da capa de retenção, se ele está quebrado ou se ele está entupido. Aí é importante realizar essa troca. O bocal, né? O bocal é o primeiro consumível na ponta da tocha ali, então ele sofre bastante agressão justamente no momento da perfuração, como eu falei. Né? Ele volta bastante escória nesse consumível. Então, toda vez que eu perfuro muito abaixo da altura de corte ou de perfuração recomendada, eu estou agredindo mais, então o desgaste vai ser maior. Então, o que a gente fala é, sempre utiliza os parâmetros que estão em tabela. Aí você vai ter uma vida útil coerente para esse consumível também. Tá? Nunca permita que o bico e o eletrodo estourem, porque como ele está muito próximo do bico, ele acaba estourando junto também. Então, você vai acabar perdendo ele. Né? Toda vez que cola a escória nesse consumível, ele acaba perdendo a eficiência de refrigeração e de expulsão do restante da escória. Então você pode vir com uma escova de aço, por exemplo, e remover essa escória, não tem problema. E ele pode durar aí de 3 a 5 trocas de bico eletrodo, dependendo da espessura do material, lógico. Aqui são alguns exemplos, né? Toda vez que você tem esse orifício aqui, que ele já não está mais ovalizado, já é a hora de trocar. Aí, por fim, a gente tem a capa de retenção externa, que basicamente os cuidados são o mesmo da capa de retenção interna, não deixar cair, né? Não deixar que se forme sujeiras, pó metálico entre, porque como ele tem rosca, também acaba sendo prejudicada essa rosca, tem um desgaste prematuro. Né? Outro ponto importante são os anéis de vedação, sempre verificar e lubrificar, porque senão ele acaba rompendo e aí você pode ter um problema de vazamento nesse consumível. O que a gente estima é que ele dura também de 100 trocas de bico eletrodo. Tá? Aqui algum exemplo, né? Só um exemplo de fuga de arco, por exemplo, que você tem quando você tem algum contaminante em líquido refrigerante, alguma sujeira, criando caminhos alternativos. Tá? Por fim, como eu falei já em alguns itens, né, a gente tem a questão da lubrificação. Né? Por incrível que pareça, muitos clientes eles acreditam que não tem uma necessidade de fazer isso. E é bastante importante, porque isso é um ponto que também ajuda a preservar bastante a vida útil do consumível. Né? Porque você tem anéis de vedação de gases, de líquido refrigerante, que se houver algum vazamento ali,
né? Por exemplo, você tem uma capa de retenção externa, como eu falei, se estiver vazando o líquido refrigerante, você já tem que imaginar que a tua refrigeração ela não está correta, né? Ou que o sistema, a tocha pode estourar, ou não vai nem funcionar. A hora que você ligar e ver aquele spray de água, você vai correndo desligar a máquina. Só que acontece que tem os gases que a gente não tem essa visualização se eles estão escapando ou não. E se tem algum vazamento de algum gás, você tem que também vir sempre na mente que, olha, a refrigeração dos meus consumíveis ela não está correta. E quando ela não está correta, você tem um desgaste prematuro também. Ou seja, você vai consumir mais consumíveis. Então, o importante para a gente saber do silicone é que você tem que aplicar em todos os consumíveis, mas de uma forma também não exagerada, né? Normalmente você coloca o tamanho de um grão de arroz no seu dedo, faz espalhar bem até ele desaparecer praticamente, vai ficar só um brilho no seu dedo. Aí sim você aplica nos consumíveis. Só com esse grão de arroz dá para você lubrificar pelo menos aí uns 3, 4 consumíveis, algumas vezes até todos os consumíveis, tá? Tem que dar só, como você pode ver nessa foto aqui, tem que dar só um brilho nesse O-ring, não precisa exagerar, né? O importante também, aqui é um exemplo, né, de um certo exagero na aplicação do silicone. Uma coisa bastante importante também, que a gente não pode utilizar óleos, graxas, vaselina, nada que seja à base de petróleo. Por quê? Como eu falei, aquele triângulo do fogo, ele só precisa de combustível. Toda vez que eu coloco óleo, graxa ou qualquer lubrificante à base de petróleo, eu estou colocando combustível ali dentro para ele causar a explosão na minha tocha. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado, sempre utilizar o tubinho de silicone da Hyperthermic, que é a base da água e não tem esse tipo de problema. Bom, existem outros fatores, né, que a gente falou, que também, alguns desses a gente já falou, que na verdade influenciam nessa vida útil, né, como qualidade do ar, a vazão e pressão do ar comprimido, a vazão e pressão do gás de plasma, a altura de corte e os erros. Mas ainda tem outros erros, ou outros problemas que a gente não chegou a comentar, que são o quê? Por exemplo, arco piloto excessivo, problemas de aterramento, problemas de fluxo de líquido refrigerante, algum entupimento na mangueira, alguma coisa desse tipo. E ainda, alguns problemas na questão de falhas nas placas de controle. Os consoles de gases, por exemplo, quando eles não estão com um funcionamento correto, né, as válvulas, tem alguma válvula, alguma placa com problema, a tua tecnologia de long life ela não vai ser ativada. Então, você vai ter um problema, vai acabar durando menos o teu consumível. Né? Isso é um ponto bastante importante, que alguns clientes reportam que a vida útil do consumível estava boa, de repente ela acabou caindo. Né? Poxa, o que aconteceu? Né? Então, o que a gente aconselha? Verifica sempre por vazamento ou obstrução nas mangueiras. Né? Tanto na parte do teu ponto de ar, do teu ponto de oxigênio para a máquina, quanto dentro da máquina mesmo. Aquelas verificações do CNC que eu comentei, elas ajudam muito com isso. Né? Verificar sempre os ventiladores da fonte, a temperatura do líquido refrigerante. Pode ser que você esteja com algum problema na parte de refrigeração dos teus consumíveis. Tá? Um outro ponto bastante importante, principalmente para os donos de empresa que às vezes não têm acesso à máquina, é se o departamento de compras, por exemplo, não passou a comprar um consumível que não é o mais original, que é um consumível pirata. Isso também vai derrubar drasticamente a vida útil dos seus consumíveis. Você vai acabar usando mais consumível do que você utilizava. E por fim, só para a gente finalizar, uma coisa bastante importante para você entender o que está acontecendo na tua produção em relação ao consumível é você tomar nota de quanto dura o teu consumível. Né? Normalmente, a maioria das empresas elas têm processos definidos, cortam desenhos ou programas muitas vezes parecidos, né? E o que permite que você faça esse registro. Toda vez que eu vou trocar o consumível, eu deveria anotar qual o número de perfuração que ele fez, né? O tempo de arco aberto, o processo que eu estava utilizando, certo? Qual a amperagem, as pressões e o porquê que eu estou trocando. Né? Essa é uma pergunta importante. Por que eu troco os consumíveis? Porque caiu a qualidade. Porque eu troco a hora que estoura, como a gente falou. Tem diversos parâmetros. Não importa o parâmetro. O importa é que esse parâmetro que você utilize, lógico, excluindo o de deixar estourar o consumível, o que importa é que esse parâmetro que você utilize, ele seja coerente sempre.
Você sempre tem que estar comparando os teus consumíveis da mesma forma, né? Se é por questão de qualidade, não. Toda vez, então, que atingir um certo nível de angularidade na minha peça, eu vou fazer essa troca. E esse registro ajuda muito. Ajuda muito até você fazer comparação com outros consumíveis, né? Por exemplo, a gente tem linha Silver Plus. Você quer analisar, poxa, se eu passar a comprar esse Silver Plus, quanto que eu vou ganhar, né? Quanto que eu vou reduzir na minha produção? E, pessoal, acho que eu estourei um pouquinho o tempo, acho que uns 5 minutos, mas eu queria novamente agradecer a presença de todos vocês e a atenção. Eu vi que o pessoal estava bem atento à apresentação e abrir agora o espaço para as questões. Exato. Bastante conteúdo, hein, André? Obrigado. Agora, pessoal, a gente tem esses últimos minutos finais, esses últimos 4, 5 minutinhos finais. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode mandar pelo box aí ao lado. Lembrando que essa apresentação que o André fez posteriormente vai estar disponível também na nossa página de webinars, dentro do site da Hyperterm, na aba treinamentos, você encontra lá a nossa página de webinars. E posteriormente esse webinar ele foi gravado e estará disponível também para quem quiser assistir depois ou multiplicar isso para suas equipes. E agora, se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar para a gente tem esses últimos minutos e o André está aqui para poder responder ao vivo para vocês. A gente recebeu uma pergunta aqui da Cíntia, onde podemos consultar a temperatura do líquido refrigerante? Então, Cíntia, obrigado pela pergunta. Dependendo do CNC que você utiliza, você vai ter acesso a esse tipo de informação. Normalmente, os CNCs, né, eles têm um painel diagnóstico que vão te falar qual que é a vazão do teu líquido refrigerante, qual a temperatura que ele está operando, esse líquido, né? E ainda quais as pressões de gases, enfim. Como eu te falei, vai depender muito do CNC que você está utilizando, mas é uma informação que você pode ter acesso, né? Se você tiver curiosidade, depois a gente pode mandar para você no nosso CNC, no Ed Pro, por exemplo, onde você faz essa consulta, né? Ele tem até um limite, né, de temperatura que ele acaba interrompendo o processo, dependendo da temperatura que atinge. Tá. A gente tem mais uma última pergunta aqui, porque o nosso tempo já tá estourando. O Rock, ele pergunta, abrir e fechar a tocha na troca de turno não fará com que piore o alinhamento, é isso, entre bico e eletrodo? Então, Costa, obrigado pela pergunta, né? Essa troca de consumíveis, na verdade, os consumíveis, se você tiver o mínimo de cuidado que se espera com esses consumíveis, né? Eles não vão sofrer nenhum tipo de desalinhamento. Uma vez que você instalou eles corretamente e fechou a tua tocha, eles estão alinhados, né? Eles estão prontos para cortar. Como eu falei, a precisão dos nossos consumíveis, a tolerância, ela é muito grande. Então, você tirar e colocar os consumíveis, ele não vai interferir em nada, né? A hora que você fechar a tua tocha, como eu falei, se essa instalação foi feita de uma forma correta, você não vai ter nenhum tipo de problema, né? Ele vai abrir o arco sem problema nenhum. Então, não é algo que tenha que se preocupar. O único problema, Costi, é quando você, por exemplo, está cortando e olha para o bico e para o eletrodo e fala, não, esse bico dá para utilizar mais um pouco, então vou colocar um eletrodo novo nesse bico velho. Isso sim é um problema, mas não é nem por questão de alinhamento, é por questão de desgaste mesmo. O desgaste natural do processo que esse consumidor sofreu. Então, bico e eletrodo é importante sempre trocar em conjunto. Tá? Ok. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos, o tempo de todos disponibilizado aqui nesse webinar de hoje. Se alguém tiver alguma outra pergunta posteriormente, vocês podem ou ligar aqui para a gente na Hyperterm América do Sul ou enviar por e-mail, por esse e-mail que está aparecendo aí para vocês, que é o marketingsa@hyperterm.com, ou ainda se quiser direcionar a pergunta diretamente ao André,
andré.marinha@hyperterm.com. Bom dia a todos e muito obrigado. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigado.